ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos todo o nosso louvor e a adoração sincera do nosso coração. Nós o louvamos pelo que Ele faz e o adoramos pelo que Ele é. Somente Ele é Deus eterno, vivo para todo sempre, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E nós o glorificamos e o adoramos na beleza de sua santidade. Meus irmãos, mais uma vez vos saúdo com a preciosa e doce paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar convosco nestes dias e já deixo aqui a minha palavra de gratidão do profundo do coração. Agradecer o pastor Jefferson, esta querida igreja, a pastor Jefferson, sua esposa, irmã Zandra, os filhos Dodô e Diego, glória a Deus, esta família do coração, os obreiros, pastor Joel, pastor Marcelo, toda essa pleiade de cooperadores, os amados irmãos que servem ao Senhor ao lado deste abençoado ministério, e rever aqui também muitos irmãos conhecidos, família Micalichen e outros irmãos amados no Senhor. Queridos, pastor Rui também, nosso grande amigo de infância, nós fizemos parte da escola bíblica infantil, escola bíblica de férias, e tivemos a mesma professora, crescemos juntos, não é? E a professora chamava-se irmã Oneide Cunha. Olha que memória, glória a Deus. Então nós nos conhecemos há um tempo muito longo, não é? Eu disse hoje no rádio que nossa amizade vai de tanto tempo que o Mar Morto ainda nem estava doente ainda, né? Meus irmãos, nós vamos ler na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Colocamos ali todo o capítulo, mas vou ler parte do capítulo e parte do capítulo 22 também. Vamos até o versículo de número 6, começando o primeiro versículo, Apocalipse capítulo 21. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Capítulo 22 agora, começando do primeiro versículo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Você pode comigo dizer amém? Amém. Tome teu assento por bondade. Na última palestra desta série de palestras proféticas, escatológicas, estamos encerrando hoje este módulo de estudos da palavra de Deus, falando sobre a importância do céu, o nosso destino final, a nossa esperança maior. E convido-vos
a conhecer um pouco mais o céu, não pelo lado de fora, mas por dentro. E por que pregarmos e falarmos e ensinarmos a respeito do céu? Alguém perguntaria, por que falar sobre o céu? Primeira razão, porque como igreja do Senhor na terra, nós somos peregrinos. É o que nos informa a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, por servir a Deus, tinha esta consciência de peregrino. No versículo 19 do Salmo 119, ele próprio diz o salmista: sou peregrino na terra. Nós não podemos perder a consciência de que somos peregrinos. A Bíblia, quando fala dos heróis da fé, aquela pleiade de servos de Deus que viveram e venceram pela fé. E o texto da palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, mais precisamente no versículo 13, que aqueles homens que morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas contemplando-as de longe, estes homens creram nestas promessas, abraçaram estas promessas, e diz a Bíblia que estes homens confessaram diante de todo mundo que estes homens eram forasteiros e peregrinos na terra. A Bíblia nunca diz que o povo de Deus, a igreja do Senhor, tem aqui a sua cidade permanente e que aqui é o nosso destino final. Não, a Bíblia é muito clara. Há textos e textos revelando isso. Eu destaco mais um, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, somos peregrinos. O peregrino é um transeunte da história. O peregrino está passando. O peregrino não tem casa definitiva. A morada não é fixa. Ele está passando, ele é forasteiro, ele é peregrino. E o apóstolo São Pedro, sabendo disso, escreve aos santos, a nós outros, dizendo: amados, peço-vos como a peregrinos e como a forasteiros. Vocês são peregrinos, são forasteiros. Então nós não podemos perder a consciência, a mente de peregrino. Eu estou passando, as coisas passam, eu estou indo em direção ao céu. E não podemos nos esquecer que a herança que o peregrino deixa, muitas vezes não são coisas materiais, porque enquanto os ricos deste mundo deixam grandes patrimônios, o peregrino por onde passa, ele deixa apenas as suas pisadas, pisadas firmes, pisadas certas, de bom exemplo, de bom testemunho, de bom caráter, de influência sadia, saudável, para influenciar o mundo. Não podemos nos esquecer, irmãos, da visão do peregrino. Os olhos daquele que fica está no seu carro, os olhos estão nas suas propriedades, o olho está no seu saving, no seu dinheiro, na sua prata, mas o olhar do peregrino está sempre no horizonte. Não é aqui o meu lugar, não é aqui o meu endereço, não é aqui a minha casa. Então, esta é a primeira razão, a título de introdução nesse estudo. Por que falar sobre o céu? Por que neste tempo proclamar a vinda de Cristo? Por que falar da Nova Jerusalém? Porque como igreja na terra, nós somos um povo peregrino. Você pode dizer amém? A segunda razão, porque temos que pregar, ensinar sobre o céu, é porque o nosso descanso não é aqui. E eu repito Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai. Não é aqui o vosso descanso. Você sabe qual é a hora mais feliz para o trabalhador? Eu vou tomar o exemplo do trabalhador braçal, aquele lá da roça. Qual é a hora mais feliz do dia para ele? A hora mais feliz do dia é aquele momento em que, depois de bater a foice debaixo daquele sol terrível, ele larga a foice, ele olha para o lado do seu casebre, do seu barraco, lá está sua esposa amada ali esperando, os seus filhinhos queridos para abraçar o pai. Ele está cansado, ele está com fome,
ele larga a foice assim, essa hora mais feliz. Ele olha para o lado da sua casinha e dá até aquele suspiro, faz assim: agora eu vou para casa. Agora eu vou para casa. Está chegando o momento da igreja militante na terra. Aleluia. Quando os céus se abrirem e ouvirmos o vinde benditos de meu Pai, a igreja vai dar esse bendito suspiro: agora eu vou para casa. Aleluia. A terceira razão porque devemos ensinar sobre o céu, falar sobre o céu, é porque a igreja ao redor da terra tem sido atacada por uma mensagem sutil de secularismo, onde os valores se invertem. Meus queridos, Paulo recomenda: pensa nas coisas que são de cima, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E a Bíblia, quando fala do nosso ou da nossa direção a seguir, Salomão escreveu em Provérbios 15, 24, que para o sábio, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que fica para baixo. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 3, que a vocação que está no coração da igreja não é terrena, mas é celestial. E o escritor diz assim, exortando: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. A nossa vocação é etérea, é celestial. A quarta razão, porque temos que falar e publicar a tempo e fora de tempo sobre o céu, é porque falsos pregadores, irmãos, e falsos ensinadores, com mensagens recheadas de secularismo e de prosperidade material, estão invadindo os templos das igrejas e estão fazendo muitos crentes, como disse o pastor Jefferson, perder o foco do céu. Eu lamento, mas tenho que dizer com tristeza, que em muitos púlpitos de muitos templos não se prega mais sobre o Calvário, não se prega mais sobre o poder da ressurreição de Jesus. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre o sangue derramado, sobre a mensagem da cruz, que é poder de Deus para a salvação, sobre o arrebatamento da igreja? Hoje existe um amontoado de mensagens que visam promover uma espécie de autoajuda, quando na verdade nós não precisamos de autoajuda, mas sim de ajuda do alto. Você pode dizer amém? Porque autoajuda, o doutor Lair Ribeiro fala muito bem de autoajuda. A Ofra, ela tem muita coisa para falar sobre autoajuda. O Dr. Phil, né, está aí para falar de autoajuda. Mas você tem a Bíblia, meu querido, que te aponta o céu. A Bíblia está dizendo que você é peregrino e forasteiro. Mensagens recheadas com chave da casa própria, não é? Um irmão chegou para mim lá na Flórida e disse: pastor, eu estou cansado desses cultos do receba, 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 e eu saio vazio. Porque estamos vivendo uma geração de crentes da barganha. Se Deus me dá, aí eu vou. Se Deus me dá, eu vou ser mais fiel. Agora, se Deus não me der, eu vou pensar no caso se sirvo a Ele ou não sirvo. Que história é essa, meu irmão? Sirva ao Senhor como Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então vale a pena falar sobre esses valores eternos, valores que não passam, valores que não murcham, valores que não fenecem. Glória a Deus. A quinta razão, porque devo e devemos falar, publicar e pregar sobre o céu, é porque Jesus está voltando. Temos que pregar, Jesus está voltando. Amém, igreja do Senhor?
Agora vamos pensar à primeira mão. Quais os preciosos nomes que a Bíblia dá para o céu? Com a ajuda da Dodô, que está lá operando os botões abençoados ali do Data Show, não é? Preciosos nomes que a Bíblia dá para o céu. Vamos pensar primeiramente no que a Bíblia fala lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Seguinte, Neemias capítulo 9, versículo 6. Lá está escrito assim, que o Senhor habita no céu dos céus. Neemias 9, 6. E não foram palavras ditas diretamente por Neemias, mas por um grupo de levitas no seu tempo, que começaram a cantar, dizendo, olha, o Senhor habita no céu, e depois, vírgula, no céu dos céus. No céu dos céus. O próximo ponto, por favor. Olha só, tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus. Esse é um dos nomes e títulos que a Bíblia dá para o céu. Céu dos céus. Capital do Brasil, Brasília, não é? Capital do Japão, Tóquio. Capital da Noruega, Oslo. Capital do Quênia, Marcelo, Nairobi. Olha só, tem que acertar mesmo, está viajando para lá quarta-feira. Capital dos Estados Unidos, Washington. Capital do Paraguai, Assunção. Ora, a Bíblia fala em céus, irmãos. Por centenas de vezes aparece na Bíblia a expressão céus. Mas aqui está dizendo, tu, Senhor, tu fizeste o céu. E aí o texto diz, mas tu também fizeste o céu dos céus. Como que dizendo, os céus têm um núcleo central de comando, e ali está a capital de todos os céus, onde o Senhor firmou o seu trono, onde está o paraíso, onde está a nova Jerusalém, a morada celestial, a nossa pátria anelada. Então, o céu dos céus. Agora, a Bíblia me autoriza a dizer, porque a Bíblia chega só a descrever até, dizendo a realidade do terceiro céu, e Paulo diz em 2 Coríntios 12, conheci um homem, não é? Muitas vezes uma pessoa diz que tem uma revelação, e sai publicando, tocando trombeta, e para se autopromover, mas Paulo, ele vai ao terceiro céu, e ele não tem nem coragem, ele é tão humilde, ele diz assim, minha gente, eu conheci um homem há 14 anos, que foi até o terceiro céu. Porque é uma tendência tão tremenda de se autopromover em cima de uma revelação, porque dizia já o pastor Vicente Guedes, de saudosa memória, um dia ele disse assim, irmão, Sansão matou um leão e não contou nem para o pai. Hoje a gente mata um rato e põe no mensageiro da paz. É da soberba, da soberba presunção humana, não é? Mas, meus queridos, o primeiro céu nós entendemos como o céu atmosférico, os ares. O segundo céu, o céu astronômico, galáxias com os seus astros, com suas estrelas, planetas, com os seus devidos satélites. Este cosmos infinitos. Este é o céu atmosférico, primeiro. O segundo, o céu astronômico. Pode ir à frente, Dodô, não temas. O céu astronômico, galáxias, planetas, estrelas. Agora, o terceiro, onde Paulo diz, eu fui até o paraíso. Ele diz, a respeito desse homem que ele conheceu, era ele próprio. Terceiro céu. Aí nós chegamos em Neemias 9:6. Céu dos céus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então os levitas no tempo de Neemias chamaram o céu de céu dos céus. Segundo, vamos observar agora como é que Abraão chamou o céu. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus e com o céu. Abraão, em Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10, ele chamou o céu de a cidade que tem fundamentos. E o texto diz que pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Aí o versículo 10 de Hebreus 11 diz: porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é o próprio Deus. Olha que lindo. Irmãos, Abraão teve lindas revelações de Deus. A palavra segredo no hebraico, você não encontra no hebraico duas palavras, uma para amizade e outra para segredo. Porque a palavra hebraica, segredo, é a mesma palavra amizade. É por isso que algumas traduções da Bíblia em português, você abre o Salmo, por exemplo, o Salmo 25:14, que diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Em outra tradução, me parece que na Revista e Atualizada diz: a amizade do Senhor é para aqueles que o temem. Porque você esconde o segredo do pai, da mãe, você esconde o segredo do titio, da vovó, do vovô, mas aquele teu melhor amigo você descortina a alma e conta tudo. Amizade é segredo, segredo é amizade. E Abraão foi o homem na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus, por 3 vezes. A primeira vez está em 2 Crônicas 20, verso 7, onde está escrito ali: Abraão, teu amigo para sempre. A segunda vez está em Isaías 41, verso 8, quando o próprio Deus diz assim: Abraão, meu amigo, ele é meu amigo. E em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20, diz que ele creu em Deus, e isto foi lhe imputado por justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora, amizade é segredo, segredo é amizade. Aí o Senhor diz assim na sua palavra, lá em Gênesis 18: ocultaria eu a Abraão o que eu faço? Não, porque ele é meu amigo. Agora, ele teve revelações por ser amigo de Deus. Primeira revelação grandiosa que ele teve: ele viu por antecipação a nação de Israel, quando o Senhor disse assim: a tua descendência será como a areia do mar. Então, essa coisa terrena chamada areia está relacionada à nação de Israel. Aí o Senhor chama ele para fora da tenda um dia e diz: conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Ele viu ali, sem dúvida alguma, ele teve uma visão antecipada da igreja, porque usufrui a mesma fé que um dia nasceu por Deus no coração de Abraão. Mas ele não parou aí com as revelações, ele teve outra revelação. Abraão teve a revelação do Calvário. Abraão viu o Calvário, Abraão viu a cena da cruz, Abraão viu o Cristo ensanguentado morrendo por nós. Sim, Abraão viu o túmulo vazio, Abraão viu Jesus saindo da tumba, vencendo a morte e o diabo. Mas onde é que está isso na Bíblia? Sem dúvida alguma que essa revelação se deu lá no Moriá, no momento em que ele oferecia o seu filho em sacrifício. Mais tarde Jesus disse em João 8:56: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Agora, a terceira revelação que Abraão teve foi que Abraão contemplou a Nova Jerusalém. Irmãos, eu não tenho dúvida que ele viu esta cidade. Eu não tenho dúvida que Deus lhe mostrou esta cidade. Aí você diz: não, eu pensei que foi Paulo ou João que viram primeiro. Não, eu não tenho dúvida. Pelo texto de Hebreus 11, verso 10, melhor dizendo, 11:10, diz assim: Abraão esperava a cidade cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus. Mas ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, sim, obedecendo a Deus. Mas a sua visão estava além de Canaã. Eu vou para Canaã, Canaã é ali, mas eu estou olhando lá, ó. Eu sei que aqui não é meu destino final. Deus me mandou para Canaã, e eu estou indo para lá para obedecer. Canaã é muito linda, ela mana leite e mel, mas a minha visão está acima de Canaã. Eu estou buscando a cidade cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus. Você pode dizer amém? Aí vamos para Moisés. Como é que Moisés chamou o céu? Moisés, que falava com Deus cara a cara, como um amigo fala com seu amigo, diz a Bíblia. Moisés chamou o céu de santa habitação de Deus. Está lá em Deuteronômio 26:15. Senhor, tu habitas na tua santa habitação. Oh, maravilha! Deus está em toda parte, irmãos. Ele enche os céus e a terra. Mas a Bíblia diz, em Isaías 57, se não me falha a memória, verso 15,
que fala dos dois endereços de Deus. Se você quiser saber os dois endereços de Deus, vá para Isaías 57:15, que diz assim, que Deus, número 1, habita num alto e sublime lugar. Aí, número 2, segundo endereço de Deus, mas também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada nos diz aqui, em Deuteronômio 26:15, que o céu é a santa habitação de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. Como é que o apóstolo São Paulo, em quarto lugar, Dodô, como é que o apóstolo São Paulo, ele chamou o céu? Paulo teve tanta intimidade com o céu, porque lá esteve arrebatado em espírito, e ele chama o céu em Filipenses 3:20 de nossa pátria. Tem outras traduções que diz nossa cidade. Ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus. Segundo, em Gálatas capítulo 4, versículo 26, Paulo chama o céu da Jerusalém que é de cima. E ele diz assim, a Jerusalém que é de cima, irmãos, é mãe de todos nós. Em terceiro lugar, ele chama o céu de paraíso, 2 Coríntios 12:4. E antes de morrer, em 2 Timóteo 4, versículo 18, ele está na prisão em Roma, ele escreve para Timóteo dizendo assim, o Senhor me livrará de toda obra maligna, me livrará da boca do leão e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele chama de reino celestial. Meus queridos irmãos, quando Paulo chama de nossa pátria, de nossa cidade, irmão, se luta tanto pelo cartãozinho verde, né? Se luta tanto pela cidadania americana. Se Deus te der essa bênção, glória a Deus, isto é de suma importância. Mas nunca tire o teu olhar da cidadania celestial. Nunca tire os teus olhos de que você é cidadão daquela pátria celestial. Paulo dizia, olha, a nossa pátria. Porque aí há um contexto interessante de Filipos naquela época ser de fato colônia romana, e muitos dos que ali nasciam lutavam e usufruíam da cidadania romana, e o fato de ser cidadão romano, o camarada batia no peito e se ufanava, e há uma razão, porque esse orgulho havia ali em Filipos, tanto é que o Marco Antônio, o general Marco Antônio, ele concedeu à cidade de Filipos o título de libera civitas, quer dizer, livre de impostos, quer dizer, o dinheiro ficava tudo na cidade, e eles eram todos cidadãos romanos. Aí Paulo escreve esta carta dizendo, vocês estão orgulhosos dessa cidadania? Eu quero dizer para vocês que a nossa cidadania está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz assim, Jerusalém que é de cima. É o segundo título que Paulo dá para o céu, Jerusalém que é de cima. Sabe por quê? Porque a Jerusalém que é da terra sempre foi cenário de lágrima e de dor. Mas a Jerusalém que é de cima é alegria, festa, folguedo, conforto, regozijo e consolo. A Jerusalém que é da terra sempre foi palco de guerras, irmão, e derramamento de sangue em toda a história, e ainda nos dias de hoje corre-se o grande risco. A faixa de Gaza ali está pegando fogo. Jerusalém sempre foi palco e cenário de guerra. Mas quando Paulo diz que a Jerusalém que é de cima, essa é melhor, porque a Jerusalém de cima é lugar de paz, tranquilidade, paz eterna. A Jerusalém que é da terra é lugar de disputa. Tanto é que tem o lado judeu e o lado árabe, e não tem acerto ali. A mesquita de Omar está ali dentro da área do templo, e aquela inquietação tremenda. Mas a Jerusalém que é de cima é lugar de comunhão, de reconciliação e de paz e de unidade. Enquanto a Jerusalém da terra sempre foi a plataforma dos maiores acontecimentos da história humana, a Jerusalém que é de cima é o palco da história de Deus, da história eterna do povo de Deus para todo sempre. Enquanto a Jerusalém da terra é a Jerusalém chamada de ouro, né? Tem até aquela música Jerusalém de ouro, né? É lindo demais, pastor Jefferson. Mas a nossa Jerusalém que é de cima, as ruas são de ouro,
os muros de jaspe e de cristal. E para lá nós estamos indo. Quantos dizem amém? Quando Paulo chama de paraíso, ele está dizendo que é um lugar isento de dor, de dificuldades, de tribulação. Lá não tem vicissitudes, lá não tem contradições, lá não tem amargura, lá não tem inquietação. Lá tudo dá certo, é lugar de paz, de felicidade. Ali a vida canta. Paraíso, lugar de delícias. Para lá nós estamos indo. Finalmente ele chama o céu de reino celestial. Nenhum reino da história firmou-se como eterno. Um dia apareceu o reino dos hititas, caiu por terra. Depois apareceu o reino dos faraós, também caiu por terra. A poeira cobriu, as pirâmides lá estão, mas já não existe reino mais dos faraós. Outra vez se levantou o reino dos Césares, e esse durou muito tempo, mas a poeira da história sepultou o nome de todos os Césares, de Nero a Diocleciano, Antonino Pio e Domiciano, né? Todos sepultados pela poeira da sua própria história. E o que não dizer do reino dos czares na Rússia, e o que não dizer das dinastias de reis da Inglaterra, do Reino Unido, e por aí vai. Mas a Bíblia diz que este reino celestial é um reino eterno, que jamais pode ser abalado, está firmado para todo sempre. Então não abra mão deste reino. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos dizem amém? Em quinto lugar, Dodô, nos ajude. Como é que o escritor aos Hebreus chamou o céu? Primeiro, o escritor aos Hebreus chamou o céu de cidade do Deus vivo. Está em Hebreus 12, 24. Cidade do Deus vivo. Número 2, Jerusalém celestial. Em Hebreus 12, 28, o reino que não pode ser abalado. Em Hebreus 13, 14, cidade futura. Cidade futura. Aleluia. Agora vamos lá para o João, querido João, discípulo amado, discípulo do amor. Como é que João chamou o céu? Em Apocalipse capítulo 3, verso 12, ele chama de cidade do meu Deus. Aleluia. Em Apocalipse 21, verso 2, João registrou e colocou lá a cidade santa. Em Apocalipse 21 e 2, a nova Jerusalém. No versículo 3 do capítulo 21, o tabernáculo de Deus. E no versículo 10, a grande cidade. Aleluia. Agora, meus irmãos, os levitas do templo de Neemias chamaram de céu dos céus. Abraão chamou da cidade cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus, a cidade que tem fundamentos. Moisés chamou o céu de santa habitação de Deus. Paulo chamou o céu de nossa cidade. Jerusalém, que é de cima, paraíso, reino celestial. O escritor aos Hebreus, nós já citamos, ele dizendo, olha, o céu é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial, é o reino que não pode ser abalado, é a cidade futura. E João, e repito, cidade do meu Deus, é a santa cidade, é a nova Jerusalém, é o tabernáculo de Deus com os homens, Deus com eles habitará, e eles serão o seu povo, a grande cidade. E você vai pesquisando em casa, você vai encontrar muitos outros títulos que a Bíblia dá para o céu. Agora, irmãos, cá para nós, ninguém descreveu de forma tão linda e afetiva o céu como Jesus. Ninguém. João 14, sabe como é que Jesus chamou o céu? Casa do Pai. Casa do Pai. E olha só, para fechar com 1 Tessalonicenses 4,18, pastor Jefferson, quando Deus lhe falou sobre mensagem de consolação, a mensagem profética, consola, consola meu povo. Jesus inicia João 14 dizendo, não se turbe. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Note só, observe isso. Nada na Bíblia é por acaso. A palavra casa está no singular. A palavra morada está no plural. Você já percebeu isso na Bíblia? Ele diz na casa, singular,
há muitas moradas, plural. Sabe por quê? A casa é uma só, as moradas é que são muitas. A casa é uma só, as moradas é que são muitas. Uma irmã, no interior do Brasil, lá pelo Nordeste, ela teve uma visão. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que confrontar toda a visão com a palavra de Deus. Nenhuma visão, nenhum arrebatamento está acima da Bíblia. Mas quando nós ouvimos algo que se fundamenta na palavra, algo significativo, nós observamos e nos alegramos. Nos alegramos. Eu não estou falando de arrebatamento produzido por tutu com torresmo, né? Vatapá com acarajé, rodízio, né? Depois da meia-noite. Não, eu estou falando realmente de uma ação divina, poderosa, e que se confirma com a palavra. E essa irmã teve essa experiência. Chegando ela no céu, notou que Jesus, com uma grande chave que brilhava, abria a porta dessas moradas. Uma após a outra, abria a primeira e deixava a porta aberta. Abria a segunda morada, deixando a porta aberta. E assim sucessivamente. E ela, curiosa, perguntou: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Jesus olhou para ela e disse: é chegada a hora, minha filha. É porque os moradores estão para chegar. Os moradores estão para chegar. Quantos moradores desta morada feliz, desta casa santa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, as moradas são muitas. Não cremos num céu michuruca, como creem os testemunhas de Jeová, os russelistas, que o céu é tão pequeno que só cabe 144 mil. Não! Este não é o céu da igreja. O céu da igreja é aquele que nós cantamos: tantos como a areia da praia. Tantos como a areia da praia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos lá, super Dodô. Glória a Deus. Meus irmãos, conheça a cidade celestial por dentro. Mas vamos pensar agora, em primeiro lugar, na localização da cidade. Será que está na parte sul do universo, na parte leste ou oeste? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz sobre a localização. Toda vez que a Bíblia fala do céu, fala para cima, né? Para o norte, norte do universo, para cima, para cima. E a Bíblia diz em Provérbios 18 e 10: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará no alto retiro. Gálatas 4 e 26, a Jerusalém que é de cima. Filipenses 3, verso 10, Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. E quando Jesus voltar, ele vem de cima, ele vem do céu. E a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Quando abrimos Apocalipse 21, e que lemos no início, de que a nova Jerusalém virá de cima sobre a terra transformada, isso nos diz então sobre a localização. Fica para cima, acima das estrelas, acima da lua, acima dos planetas, acima dos cometas, acima das galáxias, acima dos ares, acima das nuvens, acima dos astros, pequenos e grandes luminares, acima, paraíso, céu de glória, Sião formosa, pátria amada, pátria querida, oh, cidade de Beulá, aleluia. Segundo lugar, número 2, quem é o seu construtor? Quem é que construiu esta cidade mais linda da história? O próprio Deus. Hebreus 11:10 fala que Abraão esperava a cidade, cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus. Coloca o Oscar Niemeyer no bolso, não é? Não é? O homem de Brasília, não é? Admirado pelo mundo todo. Mas olha, Oscar Niemeyer é fichinha, café pequeno, perto desse grande construtor, este maior dos construtores. Olha a mão do Senhor ali, ó, que maravilha, fazendo todas as coisas. E a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 102, que eu cito, versículo 25: desde a antiguidade o Senhor fundou a terra, e os céus são obra de suas mãos. Ó, que lindo. Você sabia que as impressões digitais de Deus estão na Nova Jerusalém? Porque Ele fez à mão, irmãos. Olha que lindo. Deus construiu aquela cidade. Número 3. Qual a aparência da cidade? Olha os versículos 10 e 11 de Apocalipse 21.
E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. É claro, irmãos, que João não tinha palavras, então não dá para descrever com palavras humanas a cidade. Então o Apocalipse usa a expressão semelhante à pedra preciosíssima, semelhante ao rubi, diamante, semelhante a jaspe, cristal resplandecente. É porque a cidade reluz. Irmãos, existem cidades tão bonitas nessa terra, nessas andanças e perambulâncias missionárias, né? Deus nos concede tantos privilégios. Eu fui numa cidade na Alemanha chamada Ludwigsburg. Eu fiquei com o queixo caído. Cidade tão linda, cheia de castelos. Aí os irmãos nos levaram para dar um passeio de barco pelo rio Reno, vendo aquelas cidades com aqueles castelos, palácios lindos. A gente fica... Olha, um dia um irmão disse assim: eu pago a tua passagem. Eu era missionário na Alemanha. Disse: vamos de ônibus, vai sair um ônibus da base americana para Paris. Se Paris, rapaz, dá 6 horas daqui, vamos lá. Aí fomos. Aí eu e minha família fomos a Paris. Quando a gente entrou em Paris, quem já foi a Paris vai concordar comigo. Tudo é bonito em Paris. Não tem canto que você não vai que não é lindo. Você para assim, linda. Fizemos um culto, não é? na base da Torre Eiffel, e cantamos em dueto, eu e um irmão porto-riquenho da nossa igreja, né? E cantamos ali, predicamos ali. Que é lindo. Aí depois fomos para o Palácio de Versalhes. E o queixo caído assim, ó. Quase que eu tive problema na mandíbula, né? Que todo lugar que eu chegava caía o queixo. Museu do Louvre. Oh, que coisa tremenda. Tirei fotografia, era proibido, mas o fiscal tinha saído. Tiramos fotografia da Mona Lisa. Né? Aí o fiscal chegou, mas eu já tinha tirado. Olha só, tudo lindo, tudo belo, tudo majestoso, tudo suntuoso. E quando eu estava saindo de Paris, que o ônibus estava saindo, eu olhei assim e disse: mas que cidade linda. O Espírito de Deus falou para mim: mas aqui está te esperando aqui em cima. Essa aqui, ó, não é nada. É pé de chinelo essa aqui. Cidade luz, cidade maravilhosa, cidade gloriosa, ela é reluz. Aleluia, levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu tinha 16 anos, comecei a orar pedindo que o Senhor me mostrasse a cidade. Eu disse: Senhor, me mostra, Senhor. Eu creio no que diz a tua palavra, mas a minha fé, Senhor, ela vai crescer mais ainda. Eu me lembro que num culto de oração, o Senhor me tomou e eu fui voando. Aí fui voando. Aí eu notei que eu fui passando as nuvens. E fui. Irmãos, ao longe eu vi, numa grande montanha celestial, uma luz que brilhava forte como um farol na sua força. E eu fui me aproximando, e eu cheguei bem perto de um dos portais da cidade, irmãos, e saí a luz, e eu ouvi a música, que não dá para traduzir a qualidade daquela música, que aquela multidão de anjos cantavam ao Cordeiro. E eu cheguei assim numa certa distância da porta, lembro como hoje, eu quase morri só de chegar perto da porta. Oh, que maravilha. E, irmãos queridos, nós estamos indo para lá. Renove a tua fé, renove a tua esperança. Em quarto lugar, como são os seus muros? Olha o verso 12 e 14 de Apocalipse 21. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E João foi olhando isto. Olha, primeiro, o muro é grande. Segundo, o muro é alto. Terceiro, o muro tem fundamentos. E eu estava lendo isso aí, eu perguntei para Deus: Senhor, para que muro no céu, meu Deus? Não tem 171 qualificado, não tem batedor de carteira, não tem ladrão de galinha, não tem assaltante, não tem. Para que muro, meu Deus do céu? Para que muro? E Deus me falou o seguinte. Deus falou algo bem interessante para mim. Eu não li isso num livro, Deus falou comigo mesmo. Deus disse assim para mim: meu filho, você já observou que todas as vezes que eu limitei um espaço, foi para concentrar ali o derramamento da minha glória? Aí ele começou a dizer para mim: Jardim do Éden tinha limites. E ali na viração do dia eu falava com Adão.
Aí ele diz assim: você está lembrado lá no Monte Horebe, que eu limitei aquele espaço onde a sarça estava ardendo, que quando Moisés entrou para dentro daquela esfera da minha manifestação, eu disse: tira o sapato do teu pé, porque dali para cá a terra é santa. Aí ele disse: por que havia cerca no tabernáculo? Por que tinha que passar o primeiro véu e o segundo véu, chegar no Santíssimo, e ali a Shekinah descia? Aí eu comecei a entender. Aí o Senhor disse assim para mim: meu filho, no novo céu e na nova terra, todo o cosmos estará cheio da minha glória, mas na nova Jerusalém, eu concentrarei mais a minha glória. Ali estará o meu trono, ali estará o meu filho como lâmpada, e ali estará a igreja comprada e remida pelo sangue. E outra coisa que Deus me falou: vai ter muro na nova Jerusalém. E tem, para o meu povo sempre se lembrar que em todas as gerações eu sempre fui para o meu povo castelo forte, fortaleza, baluarte, refúgio e fortaleza. Você glorifica a Deus por isso. Cada vez que a igreja caminhar dentro da Nova Jerusalém, olhar para o muro e dizer: Deus é refúgio, Deus é castelo forte, Deus é fortaleza, Deus é baluarte da verdade, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha outra coisa linda do muro. Olha outra coisa linda do muro. Aí João foi andando assim, chegou perto do muro e viu 12 fundamentos. 12 fundamentos do muro. Aí ele dá uma olhada em cada fundamento do muro, 12, ele vê o nome de cada apóstolo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Hebreus 6:10 que Deus não é um Deus ingrato, Deus é um Deus agradecido. Tudo que você faz para Deus, Deus registra em memória eterna. Uma irmã me disse que teve uma visão do céu, e disse que na grande multidão que estava ao redor do trono do Cordeiro, disse que tinha dois grupos bem mais perto do trono, e achei até interessante, eu anotei, e ela disse assim que foi-lhe dada a interpretação que os que estarão mais perto de Jesus junto ao seu trono serão os ganhadores de almas e os adoradores. Achei até interessante, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus não é um Deus ingrato, Deus é um Deus agradecido. Hebreus 6:10. Deus não é ingrato para se esquecer da vossa obra. Estes apóstolos, Mateus foi martirizado na Etiópia, Marcos, pelo evangelho, foi arrastado por um animal na Alexandria, Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia, João foi lançado numa caldeira de óleo, diz a tradição, não morreu, só deu um mergulho, e foi exilado na ilha de Pátimos. Não morreu em Pátimos, a história diz que ele morre depois em Éfeso. Tiago menor foi lançado do templo abaixo, Filipe foi enforcado na região da Frígia, Bartolomeu foi esfolado vivo, Tomé, a gente fala do Tomé, não é? A tradição diz que ele foi amarrado a uma cruz e morreu pregou até o fim. André foi atravessado por uma lança, Judas o Tadeu foi morto a flechadas, Simão o Zelote foi crucificado na Pérsia, Pedro, diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, irmão do Senhor foi morto à espada por Herodes, diz Atos dos Apóstolos capítulo 12, e o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, mas morreu dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu tenho a plena convicção, irmão, que o nome no fundamento que está lá no lugar de Judas, o traidor, não é o de Matias. Essa é uma convicção. Você pode até discordar, mas Deus, que não é injusto, eu não tenho dúvida que o 12º apóstolo é Paulo. É Paulo. Meus irmãos, o nome deles está lá. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus agradecido. Deus faz preciosas homenagens. O Davi pecou, Davi errou, mas era um homem segundo o coração de Deus, se humilhou, serviu ao Senhor de todo o coração. Lá na eternidade o Senhor diz assim: vou fazer uma homenagem para Davi. A chave que está na minha mão, que abre porta, é a chave que eu vou honrar Davi. É a chave de Davi. Quando eu reinar no milênio, mas o Davi fez isso, mas aquilo. Não, mas eu amo a Davi, é um homem segundo o meu coração. O trono que eu vou me assentar se chama trono de Davi. Por toda a eternidade,
ouvirei um cântico que sairá da grande multidão ao redor do meu trono, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O nome de Davi será mencionado lá por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus, irmãos, agradecido. Deus não esquece. Moisés honrou a Deus com a sua vida. Moisés honrou a Deus com a sua vida. Lá na eternidade, Deus abre o inário celestial, porque tem um inário no céu. Eu falei aqui que Apocalipse é um livro de música. Capítulo 4 de Apocalipse é o hino da criação. Capítulo 5 é o hino da redenção. Capítulo 19, os anjos cantam o hino das bodas do Cordeiro. Tem muita música no céu, muita música no Apocalipse. Aí você abre o capítulo 15 de Apocalipse, está lá o cântico de Moisés. Deus pega o cântico de Moisés: vão honrar meu servo, é uma homenagem, vão cantar o hino do meu servo por toda a eternidade, o hino que ele compôs. Porque Deus não é injusto para se esquecer. Deus é um Deus grato, Deus é um Deus agradecido. Aí ele diz: meus servos que derramaram sangue por mim e pelo testemunho do meu evangelho, ficará o nome deles por memória eterna. E pôs nos 12 fundamentos do muro Pedro e André, seu irmão, Tiago de Zebedeu, Filipe, Tomé e João, Paulo, por toda a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Quantas são as suas portas? Já estamos caminhando para o final, viu? Quantas são e como são as suas portas? São como pérolas. São 12 portas. Olha, são 3 voltadas para o nascente do sol, para o oriente. São 3 voltadas para o poente, para o ocidente. São 3 portas voltadas para o sul e 3 portas voltadas para o norte. E diz a Bíblia que elas estarão abertas eternamente, recebendo a glória das nações. As nações virão e provarão da folha da árvore da vida, cujas folhas são para a saúde das nações, diz a Bíblia. E meus irmãos, porta na Bíblia fala de oportunidade, porta na Bíblia fala de proteção, porta na Bíblia fala de salvação. Aqui nós temos a grande mensagem da graça. Escute só, porque isso é poético, mas é lindo e é verdadeiro. 12 portas abertas. Olha que lindo. Então vai ser linda a entrada da igreja na Nova Jerusalém. Você já imaginou? Os povos salvos lá da Escandinávia, os esquimós salvos, não é? Aquela gente da Islândia, não é? Da Groenlândia, entrando pelas portas do norte. Você já imaginou? Nós do sul, não é? Uruguaio, brasileiro e chileno, e brasileiro, entrando pelas portas do sul. Você já imaginou os orientais, os chineses, a turma do olho puxado, entrando pelas portas do nascente do sol do oriente, entrando salvos pelo sangue, cantando a vitória, e todos os do ocidente, americano e inglês e europeu, entrando pelas portas do ocidente. Você já imaginou essa cena? E os anjos cantando, não é? Como nós cantamos: anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar. Então vai ser uma festa lindíssima e maravilhosa. 6º lugar, vamos para o 6º ponto. Como a cidade está situada e qual é o seu tamanho? Irmãos, ela está situada em quadrado, porque a mesma medida da altura é a mesma medida da largura e a mesma medida do comprimento. 12.000 estádios largura, 12.000 estádios comprimento, 12.000 estádios a altura. E se partirmos da medida romana, que um estádio dá 185 metros, é só fazer a multiplicação por 12.000, que dá mais de 2.200, não é? 2.200 quilômetros. Então, quanto é que dá de São Paulo a Recife? Para alguém que já viajou por lá, por aí, né? 2.000 e poucos quilômetros, está dizendo o pastor João. Você já viu uma cidade desse tamanho no mundo? Olha, a distância mais ou menos de São Paulo ao Recife. Isto o comprimento. E depois a largura. Depois a altura. Cabe a igreja nessa cidade. Há lugar para todo pecador que quer se arrepender. Glorifique ao Senhor, aleluia. A cidade é imensa, comporta todos os santos. 7º,
como é o sistema de luz. Você que está preocupado com o sistema de luz da cidade, está resolvido. Porque não necessita de energia elétrica. Lá não tem usina, lá não tem energia elétrica. A luz é Jesus. Apocalipse 21, 23 diz que o Cordeiro é a sua lâmpada. Você pode glorificar ao Senhor? Outro ponto, número 8. Como é o sistema de água? Sistema de água da cidade. Não vai faltar água, sabe por quê? Porque João olhou e viu o trono de Deus e do Cordeiro, e viu que debaixo do trono de Deus, o do Cordeiro, fluía água viva. E ele disse assim: e vi o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que lindo. Esse rio, ele corre em 4 lugares. Número 1, o rio da água da vida corre na Bíblia. É por isso que toda vez que você lê a Bíblia, você bebe água, cumprindo Isaías 12:3, que diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Maravilha. Em segundo lugar, esse rio corre no lado de Jesus, a fonte da redenção. A lança, saiu sangue e água, João 19:34. O terceiro lugar onde corre esse rio é no meu e no teu coração. Jesus disse para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria e te daria água viva. Quem bebe dessa água faz uma fonte em si, que salta para a vida eterna. Jesus no último dia, o grande dia da festa, em João 7:37 a seguir, diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu interior. Então este é o terceiro lugar onde corre esse rio. E finalmente o quarto lugar onde corre esse rio é no céu. Rio da água da vida. Número 1, ele é puro. Número 2, ele é claro. Número 3, ele é da água da vida. Ele é da água da vida. Agora, pensa comigo o seguinte: 4 fases importantes. O homem com relação a esse rio. No jardim do Éden, o Adão caminhava à beira daquele rio. Então eu vejo o seguinte: naquele período, o homem estava junto do rio. Na profecia de Ezequiel, o homem avançou um pouco mais. Ezequiel 47. O homem agora entra dentro do rio e dá abraçada. E lá vai Ezequiel. É água para todo lado. E dá mergulho. Porque o homem agora não está só junto do rio. O homem agora está dentro do rio. Aí chega Jesus e apresenta uma nova dimensão do homem e o rio da água da vida. Jesus vem e coloca o rio dentro do homem. Rios de água viva manarão do seu interior. Aí a igreja é arrebatada e acontece depois aquele período de bodas do Cordeiro, e acontece depois o milênio, e depois o juízo final, e aí chega um novo céu e nova terra, a Jerusalém celestial desce aqui. Aí Deus faz o seguinte: olha, melhor do que o homem junto do rio, porque essa fase já passou. Melhor do que o homem só dentro do rio, essa fase já passou. Melhor que o rio dentro do homem. Eu vou fazer uma coisa aqui na eternidade: eu vou colocar o homem no rio e o rio no homem. O homem vai estar dentro do rio e o rio vai estar dentro do homem. Vai ser uma coisa linda. Você pode dizer amém? Levante a tua mão e glorifica o Senhor da glória. E aí vai cumprir-se a palavra que diz que Deus será tudo em todos. Amém, queridos? Vamos estar em plena presença do Senhor. A Bíblia diz que ali não haverá morte. Ali não tem cemitério. Ali não tem emprego para enfermeiro, nem para médico, quanto mais para coveiro. Não adianta querer abrir filial de funerária, porque não tem vez ali para agente funerário. Meu querido, ali a vida canta, ali a vida flui. No céu não haverá morte. Não haverá morte. No céu não vai ter hospital, nem Santa Casa da Misericórdia, porque o Deus da Misericórdia é o dono da Casa Santa. Deu certo esse trocadilho, e é verdade mesmo. Meus queridos, o Senhor está aqui. Encha a tua vida com esta palavra. Encha o teu coração com esta viva esperança, porque nós estamos indo para lá. Quantos glorificam o Senhor e aplaudem o nome que é sobre todo nome? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. No encerramento desta conferência profética, eu quero orar pela tua vida. A tua fé para ser renovada. A tua esperança para ser avivada. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Paulo disse
Sede pacientes na tribulação. A palavra de Deus diz: perseverai na oração, alegrai-vos na esperança, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, disse Paulo. E que palavra, Paulo? Palavra profética, de que Jesus está voltando, de que a nossa casa não é aqui, nós somos peregrinos, transeuntes da história. Nosso olhar está fixo no céu, na pátria querida, na pátria amada, no porvir. Aleluia. Você pode dar um abraço quem está ao seu lado e dizer assim: olha bem dentro do olho do teu irmão e diga assim: eu quero subir com você e eu quero morar com você na cidade celestial, é lá em cima. Eu não abro mão da tua companhia. Aleluia. Eu só imagino quando enfim será, quando ao teu lado Pastor Jefferson puder andar. Eu só imagino quando a tua face puder olhar.